Meu marido infiel engravidou minha melhor amiga 2 vezes. Aqui está o que aconteceu. Antes inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações. Ontem, recebi uma ligação do marido da minha melhor amiga, o Paul, alegando que meu marido era o pai da filha dela, a Kim, de 4 anos. Ele disse que eles tiveram uma discussão e ela acabou revelando que a Kim não é filha dele e que ela passa regularmente tempo com seu pai biológico. Meu marido investigou e descobriu que o pai biológico era ele mesmo. Estou chocada e furiosa, não sei o que fazer. O Paul afirma ter provas do caso deles de longa duração e gostaria de me encontrar para me mostrar. Não sei se devo ir, ele quer que eu vá sozinha à casa dele. Uma parte de mim gostaria que ele nunca tivesse me contado. Pedi a ele que me enviasse algo por mensagem de texto, porque honestamente não acreditava nele, e ele me enviou um vídeo embaçado da Amy fazendo sexo com alguém. Ela estava gemendo o nome do meu marido, mas não dava para ter certeza se era ele, pois estava muito escuro. Ele também me enviou algumas mensagens entre eles. Queria poder apagar tudo isso da minha mente, me sinto entorpecida e enjoada. Ainda não confrontei meu marido, nem tenho energia para fazer isso. Ele percebeu que algo estava errado quando chegou em casa e me perguntou se eu estava bem, mas eu apenas ignorei e disse que ia dormir. Ele decidiu trabalhar em casa hoje porque estava preocupado que eu não estivesse me sentindo bem. Gostaria que ele não tivesse feito isso para piorar as coisas. Tanto eu quanto a Amy estamos grávidas, estou com 5 meses e ela com 7 meses. O Paul afirma que o bebê também é do meu marido. Ele disse que planejava processar meu marido por todo o dinheiro que gastou criando a criança e que a Amy estava planejando exigir pensão alimentícia dele. Ele disse que estava me avisando antecipadamente para que eu pudesse solicitar antes dela. Eles vão se divorciar. Não consigo acreditar que ele faria isso. Estou apenas esperando que o Paul me mande uma mensagem dizendo que tudo foi uma piada. A Amy continua me mandando mensagens dizendo que está arrependida. Até agora eu a ignorei, mas quero conversar. Não sei o que farei se nos divorciarmos. Não acho que consigo criar meu bebê sozinha. Me sinto idiota por postar isso, mas não faço ideia do que devo fazer. Devo apenas fingir que não sei? Oh, não. Sinto muito que isso esteja acontecendo. Bem, em primeiro lugar, você precisa se sentar e confrontar seu marido. Você precisa dessa clareza e, mesmo que ele negue, você pelo menos precisa perguntar e ver qual será a reação dele. Se ele disser que não e você realmente sentir que ele está mentindo, talvez você possa procurar um investigador particular para obter algumas provas. Se descobrir que é verdade, apenas se divorcie e siga em frente com sua vida. Um familiar ou alguém vai te ajudar a cuidar do bebê, você não precisa se preocupar com isso. Não fique presa em um relacionamento onde você não é apreciada e valorizada. Vou falar com o RH porque acho que o apelido que meus colegas me deram é puramente assédio. Resumindo, sou enfermeira em um hospital e vou para diferentes andares para ajudar. Tenho um nome bastante comum, como Jéssica ou Amanda. Há várias enfermeiras com o meu nome em todo o hospital e às vezes várias no mesmo andar. Hoje eu estava trabalhando em um corredor com uma enfermeira nova que ainda não me conhecia. Ela comentou como era estranho ter 3 Jéssicas naquele andar e perguntou qual delas eu era. Aparentemente, ela achava que eu só trabalhava naquele andar e eu disse a ela meu sobrenome. Então ela perguntou se eu conhecia a Jéssica dos Mamilos que trabalhava na equipe flutuante. A enfermeira-chefe estava por perto e percebi que seus olhos se arregalaram e ela ficou nervosa de repente. Fiquei confusa por um momento, porque nunca tinha ouvido falar disso. Pelo que eu sabia, eu era a única Jéssica no time flutuante. Percebi que ela estava se referindo a mim sem saber que sou uma espécie de Jéssica dos Mamilos. Aparentemente, isso era algo conhecido sobre mim porque a enfermeira nova que estava comigo evitou me falar o dia inteiro, assim como todos os outros. A enfermeira-chefe tentou fazer piada sobre isso comigo durante o almoço, e eu ri para esconder minha vergonha, mas estou horrorizada. Notei meus mamilos ocasionalmente no espelho do banheiro e pensei que era algo raro, talvez acontecesse quando estava com frio. Eu acho que meus mamilos ficam visíveis através do sutiã esportivo e uniforme com frequência suficiente para que isso tenha se tornado minha identificação secreta.
Contei a uma amiga que estava pensando em ir ao RH sobre isso, mas ela disse que era obviamente uma identificação inofensiva e que eu nunca deveria ter descoberto, então não haveria problema. Ela comparou com o apelido de Jéssica dos cabelos vermelhos ou algo assim. No entanto, eu sinto que não é inofensivo usar um apelido tão constrangedor que me tornou motivo de piada. Acho que posso ser a vilã nessa situação porque não sei o que o RH faria, e se for algo muito extremo. Eu não quero que ninguém seja demitido. Minha empresa se recusa a me deixar sair antecipadamente, apesar de não ter mais nada para fazer. No mês passado, meu gerente nos informou que a empresa decidiu abandonar o grande projeto em que minha equipe trabalhou nos últimos 2 anos, e que precisamos concluir tudo, e a partir de junho, seremos transferidos para equipes diferentes. Eu sou uma analista de dados e a empresa não tem projetos abertos que precisem de um analista de dados, então eles olharam para o meu perfil, viram que eu tinha algum conhecimento básico de programação e decidiram me mover para a equipe de desenvolvimento. Tanto eu quanto a equipe de desenvolvimento achamos essa ideia absurda, porque eu precisaria de muito treinamento antes de me tornar útil e eu nem sequer quero ser uma desenvolvedora em tempo integral. No entanto, a alta administração não se incomodou em pedir nossa opinião antes de fazer todos os arranjos. Imediatamente, comecei a procurar um novo emprego e, por sorte, há uma demanda extremamente alta por analistas de dados na minha área. Em uma semana, recebi uma oferta e dei meu aviso prévio. Estou na União Europeia e meu contrato é muito rígido em relação aos períodos de aviso prévio. Um funcionário que renuncia deve dar 2 meses de aviso prévio. Isso é inteiramente para benefício da empresa, para que eles possam encontrar um substituto. O mesmo se aplica quando uma empresa demite um funcionário, eles também devem dar 2 meses de aviso prévio. No entanto, é possível encurtar esse período de aviso prévio por acordo mútuo. Então, quando falei com meu gerente RH, disse a eles que gostaria de dar apenas 2 semanas de aviso prévio e sair no final de maio. Expliquei que já comecei a encerrar minhas atividades antes de me mudar para a equipe de desenvolvimento e não tenho projetos em andamento que precise transferir para meus colegas. Eles responderam categoricamente que eu tenho que permanecer por todo o período de 2 meses, o que está tudo bem para mim, já que meu novo emprego só começa em agosto, e não me importo de ser pago durante esse tempo. A única razão pela qual sugeri encurtar o aviso prévio foi porque pensei que estava fazendo um favor para a empresa. Pensei que estaria recebendo o pagamento deles sem fazer nada por 2 meses, mesmo que não tenha mais nada para fazer. Mas, como basicamente me disseram que eu estava sendo pouco profissional ou tentando fugir, está bem, vou receber o pagamento em troca de ficar sentada sem fazer nada por mais algumas semanas. Você pode pensar que a empresa encontraria alguma tarefa chata para você, mas eles podem tentar, porém, os projetos nos quais estão trabalhando são tão diferentes do que eu faço que sou praticamente inútil para eles. Por exemplo, alguém pode perguntar se consigo fazer algo específico, XYZ, e eu honestamente respondo que nem sequer sei o que XYZ é, mas ficaria feliz em aprender se me ensinarem. Nesse ponto, eles diriam que levaria muito tempo e não vale a pena me treinar, já que estou saindo em breve. Então, meus dias de trabalho agora são assim: chego pontualmente às 9 horas e vou para o meu escritório, onde sou a única pessoa, pois os outros foram transferidos para equipes diferentes. Faço um segundo café da manhã tranquilamente, verifico meus e-mails e envio uma mensagem para o grupo das nossas equipes informando que estou disponível e para me pedirem ajuda se precisarem de algo. Então, acesso remotamente meu computador doméstico e jogo jogos até a hora do almoço. Almoço, tomo café e converso com meus colegas de trabalho, eles são bastante legais, é uma pena que a alta administração seja louca. À tarde, geralmente verifico o Reddit, converso com meus amigos se estiverem online, jogo um pouco mais e saio às 17 horas. A propósito, eles gostariam que eu desocupasse o escritório para que eles possam usá-lo como sala de reuniões, mas não podem fazer isso até eu sair, pois não há mesas vazias em nenhum lugar. A equipe de desenvolvimento já contratou outra pessoa e não tem espaço disponível, então azar dos babacas. Parece que sua empresa está tentando dar um exemplo ou algo assim ao não permitir que você saia mais cedo. Parece muito claro para você todos ao seu redor que não há motivo para você estar lá, mas se eles querem continuar pagando por algumas semanas até você começar seu novo emprego, por que não?
Eu adoraria ser pago para ficar sentado e fazer o que quiser das 9 às 5. Parece um movimento muito estúpido da parte deles, mas suponho que seja prerrogativa deles. Denunciei minha meia-irmã por bullying e agora ela pode ser expulsa da escola. Aqui está a situação: meia-irmã, uma jovem de 17 anos, vem praticando bullying contra uma garota de nossa turma chamada Mia. Mia é uma pessoa muito tímida e nós nunca fomos amigas, mas éramos amigáveis até que o bullying começou e Mia se afastou de todos. Descobri sobre o bullying há mais de um mês. As pessoas descreveram como um bullying não real, mas minha meia-irmã a chamava de nomes e dizia que ela não merecia ter amigos. Encontrei uma nota escrita dizendo isso para Mia. Fiquei irritada. Minha meia-irmã e eu nunca tivemos um bom relacionamento, sempre brigando, mas nunca pensei que ela fosse uma verdadeira valentona, apenas alguém que me irritava muito. Acabei indo aos pais de Mia com o que sabia e as evidências do bullying, e agora isso foi levado à escola, e os pais de Mia querem que minha meia-irmã seja expulsa. Meu pai está irritado, ele disse que foi incrivelmente mesquinho e maldoso ir aos pais da garota por questões entre irmãos. Eu disse a meu pai que nada entre nós seria apenas uma questão entre irmãos, porque não somos irmãos, e meus irmãos mais novos nunca fariam algo assim com outra pessoa. Minha meia-irmã está suspensa no momento, mas parece que será expulsa na quinta-feira, quando acontecerá uma grande reunião. A esposa do meu pai está desesperada, assim como meus meio-irmãos, com exceção dos meus irmãos. Todo mundo parece pensar que estou errada por não ter pelo menos conversado com minha meia-irmã antes. Sinto que ir aos pais de Mia foi a decisão certa por causa da seriedade do bullying para a pessoa que está sendo intimidada e, até mesmo, chamar alguém de nomes pode machucar profundamente. Mas eu nunca esperava essa reação. A vida em casa está muito estranha agora. Sou a errada nessa situação? É bastante claro que a valentona nessa história é sua meia-irmã, mas vamos analisar suas ações aqui. Concordo que uma conversa com sua meia-irmã poderia ter ocorrido antes de denunciá-la, mas entendo por que você pode não querer se envolver diretamente e preferir que ela seja responsabilizada por suas ações, porque, no final das contas, o que ela está fazendo não está certo. O que ela está fazendo é bullying. A expulsão parece um pouco extrema, mas é definitivamente um comportamento que precisa ser abordado. Mulher arrogante me faz uma pergunta horrível e fica insultada quando eu revido. Sou casada com um homem gay e ontem meu marido e eu estávamos na casa de um amigo comemorando o aniversário dele. No final da festa, um pequeno grupo de pessoas estava sentado ao redor da fogueira conversando bobagens, quando uma mulher que eu não conheço, uma amiga de um amigo, por assim dizer, nos perguntou diretamente: então, vocês gostam de ser enrabados ou é só o seu marido? E antes que todos perguntem, não, ela não estava bêbada, ela era a motorista designada. Eu respondi: você gosta de fazer sexo de quatro ou deitada de costas? Ela ficou furiosa e saiu gritando que eu era uma idiota. Na época, todos que estavam lá riram, a maioria estava bêbada, mas a mulher era parente da namorada do meu amigo e agora ele e a namorada estão se separando. Algumas pessoas estão chateadas comigo agora porque, embora o que ela tenha dito tenha sido ofensivo, eu não precisava responder do mesmo jeito. Estou começando a me sentir mal com isso, pois a última coisa que eu queria era causar problemas para minha amiga. Então, eu sou o errado aqui? Honestamente, ela lhe fez uma pergunta incrivelmente ofensiva. Ela não pode ficar surpresa se você respondeu de forma contundente, e a reação dela provavelmente é a mesma que a sua dela. É como um pouco do próprio veneno. Não há como ela transformar isso em um grande problema sem parecer ainda mais rude por ter feito a pergunta inicial. Minha filha se recusa a falar comigo, então eu me recuso a pagar sua mensalidade da faculdade. Eu, um homem de 45 anos, decidi parar de pagar a mensalidade da faculdade da minha filha de 19 anos depois que ela me bloqueou em todos os lugares e não quer mais falar comigo. Isso começou cerca de 2 anos atrás, quando descobri que minha então ex-esposa, Berta, de 44 anos, estava tendo um caso emocional e beijando outra pessoa. Minha ex e minha filha eram muito próximas, ela era a única filha enquanto tínhamos 2 filhos mais novos. Embora o divórcio tenha mudado nosso relacionamento, eu ainda estava em bons termos com minha filha.
Alguns meses depois daquela confusão toda, minha amiga Stacy, de 31 anos, esteve ao meu lado o tempo todo e decidimos ficar juntos. Não acho que nosso relacionamento seja errado, afinal somos adultos com mais de 30 anos. Mais uma vez, fomos principalmente cordiais. No entanto, tenho certeza de que minha ex fez alguns comentários maldosos. A vida continuou até que recentemente Stacy descobriu que estava grávida. Eu sei que sou mais velho que o pai médio, mas novamente, não acho que fiz algo errado. Também propus casamento a ela porque realmente a amo. Meus filhos apoiaram totalmente e ficaram animados quando contei a eles. Minha filha, por outro lado, ficou muito brava e isso provavelmente foi o que a levou a me bloquear e me dar tratamento silencioso. Tudo isso aconteceu em dezembro. Stacy deu à luz 2 semanas atrás, e estamos falando em cortar a mensalidade da faculdade de minha filha para o próximo ano, porque ela não compareceu a nenhum evento familiar e não falou comigo desde janeiro. Ela descobriu isso por meio do portal da faculdade e ficou muito brava novamente, falando sobre como estou me casando com alguém muito mais jovem do que eu e assim por diante. Parece que ela só me quer pelo meu dinheiro e não quer ter nada a ver comigo. Será que estou sendo errado aqui? Parece que sua filha está tendo dificuldades para se adaptar ao seu novo relacionamento. Ela nem mesmo está dando uma chance, o que não é justo para você ou sua futura esposa. Não é surpresa que, se ela está ignorando você completamente, você não continue pagando milhares de dólares para ela frequentar a escola. Existe uma obrigação social mínima não escrita aqui, e considerando que você realmente não fez nada de errado, cabe à sua filha tentar reconstruir essa relação. Não escolhemos quem amamos, e você simplesmente se apaixonou por alguém alguns anos mais jovem. Ainda acho perfeitamente aceitável, já que vocês são adultos e podem fazer o que quiserem com suas próprias vidas. Eu disse a minha irmã que nada do que ela faz é mais importante do que a faculdade da minha esposa. Minha esposa decidiu no início deste ano que queria fazer um mestrado em negócios. Ela tem trabalhado em tempo integral e frequentando a escola em meio período à noite e nos fins de semana. Ela está fazendo aulas de verão para poder se formar mais cedo. Em uma noite em que eu não estava em casa por causa do trabalho, minha irmã, que é mãe solteira e mora com meus pais, apareceu sem avisar e deixou seus filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 3 anos, porque ela tinha algo para fazer. Minha esposa ficou perturbada porque estava tentando terminar um trabalho importante, e minha irmã simplesmente disse que se dane, aqui estão meus filhos e saiu. Saí do trabalho mais cedo e levei as crianças de volta para os meus pais. Descobri que minha irmã tinha ido se encontrar aleatoriamente com suas melhores amigas porque a amiga tinha sido deixada pelo namorado. Ela achou que isso era importante o suficiente para atrapalhar minha esposa. Discutimos sobre como minha irmã é irresponsável, e eu disse a ela que nada do que ela faz em sua vida será mais importante do que a escola e a carreira da minha esposa. Minha irmã começou a chorar, dizendo como eu estava sendo injusto com ela, pois é difícil para ela, como mãe solteira, na idade dela. Eu disse a ela que ela cometeu esse erro 2 vezes e pensou que todos a ajudariam. Eu não vou ajudar, e minha esposa também não. Isso fez minha irmã chorar ainda mais, e minha mãe me expulsou de casa por desrespeitar minha irmã e seus filhos. Tudo isso poderia ter sido evitado se minha irmã não tivesse agido como se tivesse o direito de simplesmente deixar seus filhos na minha casa. Estou sendo errado aqui? Embora eu ache que foi uma atitude grosseira da parte dela simplesmente deixar seus filhos e presumir que vocês teriam tempo livre para cuidar deles, acho que você foi um pouco duro nessa situação. Provavelmente, você tocou em alguns pontos pessoais que foram muito fortes. Acho que o que você disse foi completamente injusto e desnecessário. Você foi o errado, mesmo que ela tenha agido de forma grosseira primeiro. Eu dei à filha da minha noiva o mesmo presente de aniversário que ela me deu no meu. Nada. Aqui está um pouco de contexto, estou namorando uma mulher com 3 filhos há 4 anos. Eu tenho 32 anos e ela tem 42. Os filhos não são meus. Atualmente, eles têm 22, 19 e 17 anos, e todos moram em casa. Os mais velhos são meninas e o mais novo é um menino.
Eu tenho uma empresa de construção e ela possui um salão de unhas, ambos somos financeiramente estáveis. Eles idolatram o pai, que basicamente não existe em suas vidas, mas eles me odeiam. Eu amo a mulher com quem estou e tive uma vida amorosa muito bem-sucedida antes de conhecê-la. Devido às idades dos filhos dela e à diferença de idade entre nós, antes de nos envolvermos seriamente, discutimos as crianças e a criação delas. Desde então, tenho me esforçado ao máximo para estar presente para eles e fazer o melhor em tudo o que eles precisam. Apesar disso, ao longo do tempo, a família que eu queria basicamente desmoronou, a ponto de eu e os filhos dela não termos nenhum tipo de interação. Minhas sugestões casuais de fazer uma noite de filmes ou jogos uma vez por semana, onde todos nós nos sentamos e conversamos, foram ignoradas. Minha noiva insiste que, desde que eu a trate bem, não me preocupe com a opinião dos filhos dela sobre mim ou nosso relacionamento, e apenas seja simpático e diga oi quando nos encontrarmos, o que eu tenho feito, apesar de receber olhares vazios e nenhuma resposta. Mas enfim, quando começamos a namorar, até o ano passado, eu estabeleci um orçamento de $300 por filho para presentes de aniversário e Natal e, durante 4 anos, comprei presentes bons e bem pensados ou dei dinheiro. No último dezembro, meu negócio estava fraco e, embora eu tenha mantido meu orçamento para os presentes deles, foi especialmente difícil com as contas da casa e os presentes para os pais e irmãos. Mesmo assim, eu me sacrifiquei e em troca, as crianças me deram um desodorante com uma nota engraçada dizendo que é desodorante que faz você cheirar bem, use-o com frequência. Minha noiva achou hilário, embora de mau gosto, e eu ri, não esperando nada em primeiro lugar. Avançando, meu aniversário é em maio. Uma das 3 crianças disse feliz aniversário para mim e nenhuma me deu um presente. Avançando novamente, é o aniversário da filha dela, que acabou de completar 13 anos na semana passada. Ela foi uma das 2 que não me desejaram feliz aniversário nem me deram um presente. Então, eu fiz o mesmo em troca. Agora, minha noiva está brava comigo e está me chamando de mesquinho e infantil. Antes de me julgarem muito severamente, tivemos uma festa para ela, na qual eu passei 2 dias e fiquei em casa do trabalho para ajudar. Eu simplesmente não disse uma palavra para a filha dela o dia inteiro ou dei qualquer coisa para ela. Finalmente, a conclusão, eu lhe pergunto, com sua sabedoria, eu sou o idiota? Por favor, me diga por que ou por que não. Para constar, foi o filho dela que me desejou meio feliz aniversário e estou planejando dar um presente a ele em outubro. Na minha opinião, o que vai, volta. Se eles não vão te dar nada no seu aniversário e mal reconhecem a sua existência, por que eles esperariam algo em troca? Parece para mim que é um pensamento de rachar que tem direito. Concordo que, olhando de fora, isso pode parecer mesquinho, mas eu entendo completamente de onde o autor original está vindo. Eles não se sentem respeitados ou apreciados, então por que eles iriam se esforçar por você? Inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações.